Ele é economista, especialista em finanças. Esse jovem de 44 anos foi eleito esse ano presidente da ABIFA, a associação que há 33 anos iniciou reunindo importadores de veículos e hoje agrega também fabricantes. Marcelo Godoy, é um prazer recebê-lo aqui no Auto Informe Entrevista. Por favor. Marcelo Godoy, presidente da ABIFA, Associação dos Importadores e Fabricantes. Marcelo, é um prazer receber você aqui no Auto Informe Entrevista. É um prazer, obrigado pelo convite, Joel. Eu que agradeço. Bom, eu quero começar perguntando para você qual a sua experiência no setor automobilístico. Eu tenho 8 anos de experiência no setor automobilístico. Eu entrei no setor há 8 anos. Antes disso, a minha experiência foi em setores diversos, desde construção civil até banco de investimento. Então, é um setor que eu aprendi a gostar muito, é muito dinâmico e a mudança foi grande. Eu trabalhava muito com projetos de longo prazo, de estruturação financeira de 30 anos, 40 anos. E você vai para esse segmento, você tem que entregar o mês ali, você já começa devendo o mês. E é muito dinâmico e me apaixonei e vou ficar por muito tempo. Representa um segmento muito importante na indústria automobilística, principalmente nesse momento, que são os carros importados, não é? Eu quero começar logo perguntando para você o seguinte. Nós estamos vivendo um momento, como eu disse, importante de importação, e, no entanto, a ABIFA reúne hoje uma quantidade de associados e que representa também um volume de venda muito menor do que era há 30 anos, ou mais de 30 anos, quando começou. Tem alguns dados aqui, por exemplo, as associadas da ABIFA chegaram a emplacar 200 mil carros em 2011. Hoje está por volta de 100 mil, vai chegar esse ano. O número de concessionárias caiu de 850 para 450 e, consequentemente, também o número de funcionários, não é? A que se deve o setor importado está perdendo a importância? Não viria por esse lado. Eu acho que até o contrário. O grande benefício de você ter uma associação de importadores forte é você fazer a proteção dessas empresas enquanto elas estão chegando no país, somente importando veículos, e assim que ela conhece o mercado, ganha uma estrutura, ela se incorpora e começa a ter fábricas dentro do país. Então, essa redução mostra que a gente foi ali uma proteção para essas empresas no momento que elas estavam crescendo, e hoje elas são simplesmente produtoras nacionais e não precisam mais estar dentro da ABIFA. Acho que o papel da ABIFA ele vai nesse sentido. Isso mostra que a gente vem fazendo um bom trabalho, e os números de importados eles vêm caindo por conta de questão de demanda, questão de preço, mas ainda tem um papel muito importante dentro do país, muito relacionado à tecnologia, segurança. A gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Quer dizer, esse setor, então, na verdade, é um setor que avalia as questões provisoriamente, não é? Isso. Hoje ele é importado, amanhã ele vai ser fabricante. Tem muitos casos associados da ABIFA que hoje saíram da associação? Existiram alguns, não foram um ou outro, e na realidade mostra que o trabalho vem sendo bem feito no período de proteção, de discussões com o governo, e se ali um pouco num período de proteção até as montadoras se incorporarem e conseguirem fazer uma produção nacional. Vocês têm uma série, uns 10, 11 associados, não é isso? Mas o curioso é que os números que eu tenho aqui, pelo menos de janeiro a agosto, de 64 mil unidades importadas pelos associados da ABIFA, mais da metade, 45 mil, foi de um fabricante, no caso a BYD. Não é uma coisa meio distorcida? Você está representando, na verdade, poucas empresas, ou um volume muito grande de poucas empresas. É óbvio que a BYD ela destoou com relação a volume, mas a gente não pode olhar só o volume em si para entender a representatividade da ABIFA e dos importadores. A gente vem fortalecendo a associação e a gente está participando em algumas discussões que são
não só benéficas para os importadores, mas sim para a indústria como um todo, como, por exemplo, a inclusão de itens de segurança em algumas discussões. A gente entende que algumas empresas e montadoras de massa, eles tentam ali discutir para reduzir um pouco isso, e a gente vem brigando forte para que alguém que não tem acesso ao carro importado, ele tenha ao menos acesso à tecnologia que um carro importado pode ter. Isso, no final do dia, a gente ajuda a melhorar o mercado e o cliente é o que sai beneficiado no final, né? Agora, é verdade que o carro importado ele traz essa importância para o mercado brasileiro, né? Ele mostra as novas tecnologias, o que está acontecendo agora no setor de carros eletrificados, é bem claro, né? O Brasil hoje conhece essa tecnologia graças aos importadores, graças principalmente às marcas chinesas. No entanto, essa tecnologia trazida pelos importados, ela atinge uma elite do mercado brasileiro, né? Você acha que não tem espaço para os importadores trazerem carros mais acessíveis, carros menores, isso tem muito na China, principalmente na China, né, que tá hoje na ponta do carro eletrificado. Tem muitos carros de trabalho, por exemplo, e carros pequenos, mini carros. Esses carros eu não tenho visto importadores trazendo isso. Existe esse espaço? Existe essa perspectiva? Você tem alguma ideia disso? Existe, assim. Acho que o primeiro ponto é que a tecnologia, a gente consegue talvez massificá-la, não do ponto de vista de mais quantidade de carros, mas sim participando em discussões e trazendo à luz das pessoas o conhecimento do mínimo de tecnologia que outras empresas podem incluir nos seus carros. Mas, de forma geral, a gente vê uma das nossas associadas com preço de veículo abaixo de R$200 mil, R$150 mil. Ainda não é um preço popular, mas considerando o preço dos veículos produzidos no país, a diferença vem diminuindo. O que a gente acredita conforme a tecnologia vai se maturando, a demanda vai aumentando, os custos vão diminuir e o preço vai ficar muito mais igualitário. A gente já vê empresas, inclusive, que são de outras associadas, a empresa começando a trazer, pensar em carros importados elétricos com um preço menor. No final do dia, Joel, o que eu acredito muito é que o cliente, no final do dia, ele vai decidir. Então, se a demanda vier, vem pelo cliente e as empresas têm que saber se adaptar a isso. Acho que é um caminho natural e eu vejo o Brasil muito bem posicionado globalmente com carro elétrico. Eu acho que a gente tem uma matriz energética super limpa. Eu acho que no período que o carro roda dentro do país, a emissão é zero. A gente está passando aí por alguns dias da prova do que está acontecendo no meio ambiente. A gente vê o clima de São Paulo, o ar de São Paulo. Então é algo que já está acontecendo. O Brasil tem, sim, para mim, a chance de sair na vanguarda globalmente nesse sentido. Marcelo, como é que o importador, né, vocês que representam os importadores de veículos, se sentem sendo ameaçados, ou melhor, ameaçando a indústria nacional? Pelo menos é esse o sentimento que o fabricante tem. A chamada invasão chinesa, né, a tentativa de inclusive, fazer com que o governo volte põe os 35% de imposto que já estava previsto, está previsto para 2026, que antecipe essa cobrança de imposto. O fabricante no Brasil hoje ele tem um certo temor da chamada invasão chinesa dos importados de uma maneira geral. Existe um pouco de razão para isso? Eu acho que não existe razão nenhuma. Primeiro que, como economista, eu acredito numa economia de livre mercado, onde a competição ela tem que ser feita e ela é saudável. Então, assim como as montadoras que hoje clamam por um aumento uma antecipação do imposto de importação, elas foram ajudadas em alguns momentos com impostos, até para crescer, gerar emprego. Eu não sou contra isso. Mas no final do dia e é um ponto que a gente vem batendo muito como a BIFA, você não pode mudar as regras de algo que foi combinado. Eu não sou contra aumentar imposto e eu não acho que tem que ser zero de imposto, eu acho que tem que ser algo linear. Mas já foi combinado que seria faseado até julho de 2026. Antecipar e mudar a regra no meio do caminho, acho que isso não é legal para ninguém. Inclusive o vice-presidente Alckmin, ele saiu à mídia falando muito sobre isso. Nesse ponto eu concordo com ele. E agora,
o setor importado ele cumpre bem esse papel, né, de trazer para o Brasil as tecnologias. E eu imagino que não é só a nova tecnologia, por exemplo, não é só o carro elétrico, o carro híbrido, mas equipamentos. Eu acho curioso que alguns equipamentos que eram proibitivos no mercado brasileiro, nos carros fabricados aqui, trazidos pelos importadores, pelos carros importados, hoje fazem parte da expectativa do consumidor brasileiro, né? Equipamentos de segurança, de dirigibilidade, né? Isso daí é uma das razões também, é uma das importâncias do setor de importados? E é o papel, talvez para mim, primordial, o que a gente pode, como a BIFA, como Associação de Carros Importados, que sim tem um valor acima do que a maioria pode pagar, mas isso a gente consegue reverberar. Eu estava olhando um estudo da Bright Consulting, uma consultoria que a gente tem muito contato. Se você olha o pipeline de produção, ou seja, os carros que as empresas nacionais e as próprias importadas vão produzir nos próximos anos, a quantidade de itens de segurança e tecnologia incluída nesses carros mostra que a gente vem ajudando o país a entrar no caminho certo. Então o cliente foi exposto a uma tecnologia que agora ele vai cobrar de outras montadoras para ter nessa tecnologia também. O carro elétrico, a gente é defensor do carro elétrico e a gente sabe os pontos que a gente ainda precisa melhorar, como infraestrutura, etc. Mas o carro elétrico, pela tecnologia dele, ela vem muito ligada a carro elétrico com tecnologia. Então, acho que a gente não consegue mais desmembrar isso. Então, você consegue colocar alguns itens de tecnologia e segurança no carro elétrico, porque a engenharia de construção dele é mais simples. Então, é algo que está associado e vai ser sempre assim. Agora, você fala em livre mercado. Só que o governo, ou melhor, você fala em livre mercado, mas existe proteção. O próprio Estados Unidos está aplicando uma taxa absurda nos carros importados da China com medo dessa invasão. E os fabricantes reclamam de que existe subsídio, principalmente na China, para um carro de alta tecnologia, como os carros estão sendo importados, poder chegar ao consumidor a um preço absolutamente concorrente com carros a combustão no Brasil. Então, quer dizer, existe um protecionismo na China. Esse carro é subsidiado pelo governo chinês, pelas empresas chinesas, ou a margem de lucro das montadoras instaladas no Brasil é muito grande? Eu não tenho acesso aos números, eu não consigo afirmar que nem que a margem é grande das montadoras e nem que o governo subsidia. O que é fato e a gente... Mas uma coisa está ligada à outra. Sim, ela tá ligada à outra, mas a gente... uma coisa acho que é notícia, outra coisa é ali um burburinho. O que ninguém fala, e é um fato, é que a China já tem alguns anos, eles entenderam que isso precisariam mudar a matriz de crescimento deles. A China tinha uma matriz... 60% a 70% do PIB era construção civil. Isso se exauriu, porque as cidades têm um limite para você construir prédios e infraestrutura. E eles olharam para o lado como que a gente muda essa matriz. E automóveis, globalmente, é sempre o primeiro, segundo ou terceiro item de crescimento de qualquer país. A Alemanha, por exemplo, o PIB dela é muito focado na exportação de veículos. Eles começaram a estudar isso. E aí eles chegaram a um ponto, se a gente for estudar e correr atrás do Ocidente com carro a combustão, a gente nunca vai chegar lá. Então eles começaram a estudar o carro elétrico, até por conta de meio ambiente, de serem menos poluentes. Então, pode ter subsídio, mas fato eles têm uma eficiência hoje de produção que isso foi conquistado. E essa eficiência foi dado a muitas montadoras de carro a combustão e talvez faltou eficiência. Porque, no meu ponto de vista, a palavra no mundo, e pouca gente fala, é eficiência. Então, o desafio é aumentar a indústria a eficiência brasileira, da indústria mundial e aumentar a eficiência. Aumentar a eficiência. Como faz hoje a indústria chinesa. Com certeza, porque eficiência você diminui os custos, você consegue precificar seu carro num preço menor e escalar isso. Se tem protecionismo, isso é difícil afirmar, mas você vê a capacidade que hoje a indústria chinesa tem de mudança numa linha de produção, isso foi conquistado
por eles, mesmo que tenha subsídio ou não, eles conseguem mudar muito rápido, atender a demanda do cliente, e fato é, os carros são de uma qualidade diferente, e é isso que as indústrias, não só de Brasil, mas de outros mercados, vêm sofrendo. O pessoal fala muito que o importado está diminuindo a venda dos carros nacionais, mas se você olha o número de exportação, vem diminuindo também. Então, no meu ponto de vista, olhando, é muito mais uma decisão do cliente ir para carros mais tecnológicos do que essa briga de chegou alguém, está vendendo algo mais barato ou algo mais subsidiado. Se fosse algo mais barato e subsidiado e não fosse do gosto do cliente, ia continuar encalhando. Mas se o cliente vê algo com uma tecnologia melhor... E você acha que as montadoras chinesas que estão chegando ao Brasil, elas têm a pretensão, obviamente, o compromisso, inclusive, de fabricar aqui, não é? Já tem 2 montadoras que já estão construindo, já tem suas fábricas, tem outras chegando, inclusive. Você acha que, construindo esses carros terão a mesma tecnologia apresentada hoje? E isso pode proporcionar que o Brasil seja um polo exportador para a América Latina, por exemplo? Eu acho que hoje a tecnologia de produção, de qualquer montadora, ela é harmonizada globalmente. Se a empresa tem uma tecnologia e ela produz na Europa, na África ou na América do Sul, é a mesma tecnologia. Eu acho que sim, a qualidade vai ser a mesma. E por que não o Brasil se tornar um exportador de carro? A gente precisa melhorar um pouco os acordos comerciais e bilaterais, mas o Brasil tem essa capacidade de produção. O meu ponto aqui, o meu apelo sempre é a gente diminuir o custo de produção Brasil. Eu acho que a gente precisa melhorar muito a nossa infraestrutura. Hoje um frete São Paulo, Bahia, a gente sabe que o custo dele às vezes é o mesmo frete que eu trago o carro da China para o Brasil. Por quê? Porque eu tenho um modal, que é o transporte por caminhões. A gente precisa melhorar isso. Portos de entrada, a gente precisa ter melhores definições de como vai ser o futuro. Diminuindo o custo, o Brasil tem a chance de sim ser um exportador mundial de carro, combustão, elétrico, principalmente elétrico. Mas, Marcelo, a indústria automobilística como um todo critica o preço do frete no Brasil. Por quê? Porque o transporte é rodoviário, é caminhão. Ué, mas o caminhão tem o grande modal brasileiro exatamente proporcionado pela própria indústria automobilística, que optou, não é? A estrutura do governo, claro, optou por uma utilização do modal rodoviário, ao contrário de países europeus e a China também, onde a ferrovia tem um papel importante. Então, não adianta culpar a infraestrutura, a responsabilidade da própria indústria. A infraestrutura... Pelo preço que se paga hoje do transporte. A infraestrutura ela é a que está sendo penalizada. Alguém penalizou isso. E talvez é um modo de pensar, de você... O frete é caro, você repassa aquele preço do frete no preço final, quem paga isso é o cliente. Então é hora de repensar. A gente pegou esse exemplo do rodoviário, diminui esse frete, você diminui o preço para o cliente final e você ganha competitividade. Então, a competitividade e a eficiência deve ser a palavra de qualquer economia. O Brasil tem um longo caminho. A gente tem uma costa que, se a gente tivesse algum transporte fluvial, seria sensacional. Isso talvez podia ser uma política de crescimento do país para os próximos anos, com investimentos. E também eu defendo muito que o Brasil tenha uma estabilidade econômica alta para atrair investimentos, seja de capital chinês, americano, europeu. O Brasil ele não tem ainda um tamanho para entrar em qualquer bravata com qualquer país específico, porque a gente precisa de investimento estrangeiro. A gente não tem poupança no país, a gente está endividado como economia. Se a gente atrai investimentos e melhora a infraestrutura, primeiro que a gente consegue ter uns 3, 4 anos de crescimento sustentável do PIB, gerando emprego, eu gero demanda para algo que a gente produz. Se eu tenho eficiência, eu produzo mais barato, mais pessoas vão comprar. Esse é meu sonho aí como brasileiro. Eu ouço falar dessa história, né, da mudança do modal de transporte de longa distância, desde que você nasceu. Mas a gente não vai deixar de sonhar, né? Claro. Voltando a falar um pouco da chamada invasão chinesa, né? A BYD, que é a marca de importados que mais traz carro para o Brasil,
ela teve uma importação grande no início desse ano, por interesses, teve que trazer isso antes de iniciar o segundo semestre. No entanto, os carros não foram totalmente vendidos. E aí eu acho que se cria um problema. A linha 2025 dos carros fabricados no Brasil já está chegando aí, já chegou. Enquanto que esses carros que ainda não foram vendidos, ainda são da linha 2024. Não é uma coisa qualquer isso, porque você sabe muito bem que o ano modelo é o que vale no mercado brasileiro, no mercado mundial. Então, esse carro vai ter uma depreciação muito maior do que os carros nacionais. Aliás, o carro importado trabalha com esse problema. Além desse problema que estou te colocando, o próprio preconceito contra o carro importado leva a uma certa depreciação do segmento de usados maior do que o carro nacional. Como é que você enxerga isso? Como reverter esse problema? Acho que são dois pontos específicos, né? A questão de antecipação de volume para redução de impostos. Foi uma estratégia que algumas importadoras assumiram risco e agora vão ter que balancear bem esse volume com a questão do ano modelo. Eu acho que é algo importante que está acontecendo e acho que todas as montadoras estão de olho e sim, estão correndo o risco de ter essa desvalorização por conta do ano modelo no ano que vem. Mas acho que fizeram conta e entenderam que valia a pena o risco. Com questão de depreciação, a gente tem alguns selos que as importadoras, as empresas que importam o carro recebem, e você vê desvalorização de 10%, 15%, que é em linha com o carro nacional. Eu acho que já foi mais o tempo de o carro importado ter essa pecha de super desvalorização. E por que isso está melhorando? Você tem uma quantidade de carros em circulação maior, você tem a maioria das importadoras com uma capilaridade grande, você vê montadoras da própria BIFA ou fora da BIFA com uma quantidade de vendas, uma quantidade de pontos de venda até razoável do ponto de vista de ponto de venda. Se fosse simplesmente para vender o carro, não precisaria ter aquele ponto. Mas você tem ali para dar uma manutenção para o cliente, o atendimento, isso ajuda muito no valor residual. A gente vem com uma desvalorização os carros nacionais importados também, que a gente vem de um pico muito alto do valor do carro usado. Então, você comprou um carro em um momento, você foi vender usado, ele estava valendo mais. Aquilo foi um ponto fora da curva, foi um momento, eu acho que dá para trabalhar bem isso sim. De qualquer maneira, existe um certo temor do consumidor na hora de comprar um carro importado. Seja pela falta de estrutura que a montadora tem, que a importadora tem. Muitas delas não têm, por exemplo, um centro de distribuição de peças. E o temor de ser um preço de serviço mais caro, uma peça mais cara e principalmente a dificuldade de reposição de uma peça. Quando você precisa, no caso de um acidente, muitas peças, as peças mais caras, elas não estão no estoque das concessionárias, precisam ser pedido para a matriz. É um problema, né? É um problema, mas muitas entenderam isso como um diferencial. Então você vê algumas empresas que importam veículos trabalhando isso como um diferencial. Ela deixa ali uma peça mais cara dentro do seu estoque para mandar mais rápida para os clientes como um diferencial em detrimento de outras que não tem isso. Acho que a situação já foi bem pior. Eu acho que agora e toda empresa, principalmente a de automóveis, o setor, a questão do atendimento ao cliente é o grande diferencial. A empresa que eu represento, a gente coloca isso como o primeiro ponto na nossa estratégia. Produto é importante, mas o atendimento do cliente é o que vai ser o diferencial. Porque se você olhar hoje de forma os carros importados, os nacionais, e vamos torcer para que isso se mantenha, a qualidade é boa. Você vê carros com preço razoável, uma qualidade super boa. O diferencial é o atendimento no cliente. Então, as empresas estão olhando isso. Às vezes você tem um custo de uma peça mais cara, deixar no seu estoque, só que a hora que o cliente precisar e você conseguir entregar sob demanda, talvez ali você amarrou aquele cliente à sua marca e você precisa depois, quando ele for trocar o carro, você dá um bônus menor. Então, esse caminho o pessoal fala Customer Experience
dentro da indústria automobilística, eu acho que é o grande diferencial. De outras indústrias já estão mais avançadas nesse sentido, mas acho que a indústria automobilística está percebendo isso e está indo para esse caminho. Qual que é o papel da BIFA daqui para frente? Nesses 30 anos a gente acompanhou, né? Daqui para frente, nesse momento em que o carro importado no Brasil ganha importância em função principalmente das novas tecnologias, né? Vocês estão reunindo esses novos players que estão chegando no Brasil? É uma boa pergunta. No meu mandato, o que eu coloquei como meta, junto com o time, é a gente trazer novas associadas. Porque se a gente entende que a missão da BIFA é você ser ali um protetor enquanto eles estão entrando no país, até aprender o ambiente de negócios, a nossa grande missão é trazer mais membros. A gente está trabalhando forte com relação a isso. E no final do dia, continuar participando efetivamente em discussões que afetem não só os nossos clientes, mas que afetem a indústria como um todo, porque em alguns momentos a gente não tem força para discutir num ambiente maior, mas a gente pode ali brigar sempre para ser ouvido, não só pelos 15, 20, 30 mil carros que a gente vende importados ou até mais, mas para a economia como um todo, porque eu falo isso sempre que eu dou entrevista. Eu tenho a possibilidade de andar um carro importado, mas eu tenho parentes que não andam, então eles têm que ter a mesma tecnologia do carro que eu ando. Não vai ser a mesma, mas que tem ali alguns itens mínimos de segurança que não tem que ser deixado de fora para economizar ali um pouquinho e aumentar a margem. Aumenta a margem dos veículos, diminuindo o custo e criando algo diferente para o cliente. Marcelo, o grande papel da BIFA e dos importadores é justamente, como você falou, mostrar para o Brasil uma tecnologia que nós não temos aqui, não é? E o segundo momento é fazer com que essas empresas que entraram na BIFA, que começaram a importar, se transformem em fábricas brasileiras, em produção nacional. Não é um pouco temeroso essa história, você representar uma associação cujo maior objetivo é você perder o associado, né? Se der tudo certo... Seria um risco se o nosso objetivo fosse manter o associado. O nosso risco não é manter o associado, é que ele cresça e possa andar com as próprias pernas e no final do dia entender o país, decidir montar uma operação, está gerando emprego, está criando carros de qualidade. Então a gente brinca, a gente educa o filho para ele andar sozinho. Para voar sozinho. A gente entende que a BIFA tem muito esse papel. Marcelo, uma coisa que eu percebo também é o que o carro importado trouxe ao Brasil foi a diversidade de modelos e versões. A quantidade de opções que o consumidor tem hoje é enorme, em função muito da presença de várias marcas importadas. Sim, isso é um fato e acho que isso ajudou em 2 pontos principais. Primeiro é acesso, que a gente vem falando muito, à qualidade de produtos novos, e ajudou também na parametrização de preços, porque se você tem só o nacional, o preço é escolhido pelas empresas nacionais. Quando tem alguém de fora, ajuda a balizar um pouco a questão de preço e qualidade do produto. É mais uma opção para o cliente olhar, analisar e tomar decisão. Mesmo sendo um preço maior do que os carros nacionais, apesar de ser um preço maior, ele oferece que ele cria essa opção para... ele cria o que é o mais importante, uma referência. Se o importado custa 1x, o meu pode custar o nacional até 0,8x. É uma referência, é um balizador importantíssimo. Nesse sentido, então, qual é a perspectiva que você coloca para o Brasil, no sentido de construir novas montadoras a partir dos importados? Eu sou entusiasta do país, eu realmente acredito no Brasil. E se você olhar nos últimos meses e anos aí, a quantidade de empresas que já estão analisando a entrada no país mostra que a gente tem sim um futuro para olhar bem de perto e ficar bem animado. E a gente vem brigando para que essas empresas entrem pela BIFA. E como é que você enxerga esse crescimento no sentido dos carros eletrificados? Qual é a perspectiva que você vê aqui para o próximo período?
qual a participação do elétrico e do híbrido no mercado nacional nos próximos anos? Eu falando um pouco do segmento de importação, que é o segmento chamado Premium, hoje 18% das ofertas são a combustão. Os outros 82% eles são ou carros híbridos, leves, plug-in ou elétricos. Então isso já está acontecendo dentro do Premium. Esse movimento na indústria expandida está um pouco mais abaixo, mas está vindo. A gente tem muito estudo que mostra que até 2025, 2027, pelo menos 30% da frota dos importados serão 100% elétricos. Então, assim, mais do que a minha opinião, porque eu acredito, os números estão mostrando isso. E esse número que eu te falei de 30% é o que as montadoras já estão na sua linha de produção pensando em mudar. Então, 70% não é elétrico, 30% elétrico, mas talvez um híbrido leve, eu acho que veio para ficar. Se ele vai ser a combustão com gasolina ou álcool, isso a indústria vai dizer. Mas no final do dia, a descarbonização nesse segmento, ela veio para ficar. Esse é o Marcelo Godoy, presidente da ABIFA, a quem eu agradeço por esta entrevista ao Auto Informe Entrevista. Muito obrigado. Obrigado.